Sim, é isso mesmo que você leu. Estão falando que o Galactus não tem motivação no filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E é sobre isso que a gente veio falar, sobre isso que eu vim debater hoje e rebater essas opiniões e falar que eu acho que tá bem clara a motivação do Galactus e é isso. É só isso que ele precisa. Salve, salve nerd, eu sou o Caio, sejam bem-vindos ao meu canal e bom, estamos aqui para mais um vídeo. E, rapaziada, é o seguinte, hoje é um vídeo mais troca de ideia, por quê? Tá acontecendo uma discussão na internet falando sobre a motivação do Galactus, ou a falta de motivação do Galactus no filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E é sobre isso que eu vim falar, tá? Porque eu acho que a motivação dele é aquela, não tem pra onde fugir, e eu acho que o próprio Galactus deixa bem claro a história dele, de onde ele veio e o que ele é. Mas vamos por partes, tá? Qual que é a história do Galactus nos quadrinhos, na história original que esse filme é baseado? O Galactus é um devorador de mundos, um ser cósmico que tem uma fome insaciável de energia. Ele precisa de energia dos planetas para sobreviver. Por isso o nome Devorador de Mundos. E muita gente reclamou que esta única motivação dele, que é a única motivação do personagem nos quadrinhos, na história original, foi pouco. Que essa motivação não era o suficiente. Então eu pergunto, será que a gente deveria passar por anos de quadrinhos, anos de história do criador, que foi o Jack Kirby, que criou toda essa história, que criou todos esses personagens, e jogar fora e começar uma nova história, uma nova motivação do Galactus? Eu acho que não. Eu acho que a motivação do Galactus é simples e é fácil de todo mundo entender. Eu acho que até no próprio nome dele já fica claro. Ele é o Devorador de Mundos. Ele precisa da energia dos mundos para sobreviver. Inclusive no filme é muito mais simplificado e muito mais fácil de se entender. A gente vê a nave dele atravessando um planeta. Aquele planeta se tornando em energia, transformado até em lava, né? Como se fosse energia. E entrando pelos aqueles mecanismos no corpo do Galactus, alimentando ele de energia. Muita gente também reclamou que não conseguiu entender e queria saber um pouco mais da história do Galactus, de onde veio o Galactus. Eu sei, muito disso se dá pela falta do Galactus no filme. Eu acho também que o Galactus poderia ter muito mais participação e poderia ter mais cenas com o Galactus. Mas eu acho que o que a gente teve foi legal, se bastou e ele explicou de onde ele veio, quem ele é, mesmo que rapidamente, mas eu acho que dá pra entender. E aí que eu acho que tá o grande ponto que a galera não prestou atenção no filme. Esse é o grande ponto central dessa discussão. Não é se a história do Galactus tá certa, não é se a motivação é muito boba, porque essa é a motivação dele. Ele não é um vilão, ele não é um cara mau, ele é uma força da natureza que precisa se alimentar do planeta. E é isso. É simplesmente isso, é a coisa mais simples de se entender. Mas as pessoas não prestaram atenção no filme, porque ele fala, eu fui um humano igual vocês. Há muitos, muitos bilhões de anos atrás. O último ser do meu universo, e aí eu me tornei esse gigante cósmico. Ele explica basicamente a história dele, não precisa de um grande flashback enrolando bilhões de anos atrás, o personagem, o ator, como uma pessoa normal se tornando o Galactus. Eu acho que não precisa disso. Ele mesmo fala e ele mesmo explica em poucas palavras o que ele foi. E eu vi muita gente na internet falando, pô, mas vocês sabem da história dos quadrinhos, vocês estão por dentro. Eu acho que qualquer um, mesmo que não esteja por dentro do mundo, da história original, eu acho que qualquer um conseguiria entender. Realmente, se a pessoa presta atenção no filme, eu acho que ela conseguiria entender a motivação e de onde que veio o Galactus. Ele explica, convenhamos, né? Falar que a motivação do Galactus é pouca, não vale a pena, é literalmente falar que as histórias em quadrinhos criadas pelo Jack Kirby e Stan Lee não prestam, porque é a história original do personagem, é o que veio direto da história original. Lembrando, esse filme, assim como os outros da Marvel, são baseados em quadrinhos da Marvel. Então pra mim funciona, tá? O Galactus ele tem motivação sim, é muito fácil de se entender. Como eu falei, o próprio nome, Devorador de Mundos, já a Surfista Prateada quando chega e anuncia o Galactus, ela fala, o seu mundo tá prestes a ser consumido pelo Devorador, ele vai acabar, e é isso. E ela fala, ele é uma força da natureza. Your world will be consumed by the Devourer, for he is a universal force, as essential as the stars. Então, eu acho que explicação foi o que não faltou nesse filme, tá? Acho que explicação foi o que não faltou, o que faltou foi a pessoa prestar atenção para entender
o porquê que o Galactus é aquilo e qual é a motivação dele. E mais uma vez, querendo vocês ou não, achando a motivação fraca ou não, essa é a única motivação dele. Não existe outra, e se criassem outra, uma motivação mais pessoal, porque ele não gosta do planeta Terra há bilhões de anos, não acho que ficaria legal, destoaria totalmente da história original. E, pô, desculpa, é jogar uma história tão incrível, tão gigantesca no lixo. Bom, mas comenta aí embaixo se você é fã de quadrinho ou não, se você já conhecia o Galactus ou não, se você entendeu quando assistiu o filme nos cinemas. Deixa sua opinião aí embaixo e deixa sua opinião se você concorda que a motivação dele é única e exclusivamente essa de devorar os planetas. Eu acho que deu pra entender, eu acho que foi explicado e eu acho que faltou um pouco da galera prestar atenção. Eu acho que realmente essa história e essa discussão nem deveria existir. E eu dei muita risada quando eu vi isso no Twitter e nas outras redes sociais. Porque, pô, falar da motivação do Galactus, que a motivação dele é devorar planetas. Sim, é o nome dele, é o que o personagem faz. Então, é meio que brigar com a história, brigar com os fatos. Mas comenta aí embaixo se você entendeu, se você conseguiu entender um pouco da motivação dele também, e se você concorda comigo. Se você discorda, pode comentar aí embaixo também, seria muito bem-vindo. E eu quero saber o ponto de vista e talvez, né, argumentos que possam fazer, talvez, eu entender dessa grande discussão do Galactus ter uma motivação ruim. Beleza, rapaziada? É isso. Comenta aí embaixo se você gostou de Quarteto Fantástico também. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tô trazendo tudo de Quarteto Fantástico. E amanhã tem um vídeo especial com as referências, as melhores referências do filme, tá? Então eu vou pegar só as referências dos quadrinhos e do Quarteto Fantástico e vou trazer para vocês. Beleza? É isso. Se inscreve, deixa o like, ativa a notificação para não perder. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Valeu, falou e até a próxima.